Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Olá, meus irmãos, que a graça e a paz esteja com você e sobre a sua família também de uma maneira abundante, no nome do Senhor Jesus. Programa Novo Alvorecer chegando mais uma vez, hoje conteúdo especial da lição de Escola Bíblica Dominical, um assunto importantíssimo da Palavra de Deus, e você é o nosso convidado a continuar nos assistindo para você conhecer, aprofundar mais o seu conhecimento a respeito desse assunto sobre a vida do Senhor Jesus. Nós vamos a um intervalo rapidinho e voltamos já já. Continuando o programa Novo Alvorecer de hoje, comigo aqui no estúdio, o pastor Adriano. Bem-vindo mais uma vez, pastor. Obrigado. Deus te abençoe. Amém. Poderosamente. Lição de hoje, lição de número 3, que estaremos estudando neste dia 15 de outubro de 2017. O tema da lição, a salvação e o advento do Salvador. Texto áureo da nossa lição, João capítulo 1, versículo 14, que diz o seguinte: o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A verdade prática diz que o nascimento de Jesus Cristo se deu dentro do plano divino para salvar a humanidade. É o resumo da nossa lição aí, em uma única frase. É isso aí. Né? A leitura bíblica em classe, que é o texto que nós estaremos trabalhando de uma maneira mais profunda, João capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 14, encerrando aí o último versículo, é o texto que eu já citei aqui, que é o texto áureo da nossa lição. Então nós estaremos falando aí sobre a salvação, né, e vamos dar uma pincelada aí sobre o nascimento do Senhor Jesus. É um assunto recorrente já nos últimos trimestres que nós trabalhamos aí. Me parece que agora que vai ser a terceira lição que nós estaremos trabalhando dentro de um aspecto um pouco diferente, né? Tanto nos dois últimos trimestres e agora nesse aqui também. É um assunto que precisamos realmente nos aprofundar para conhecer a respeito de Jesus. São doutrinas, né? Nós precisamos de estar por dentro daquilo que nós cremos, né? A Certo. lição do trimestre passado, né, falou sobre aquilo que nós cremos, fundamento da nossa fé. E agora esse trimestre sobre a obra da salvação. Então nós vamos falar sobre vários aspectos desta obra, né? E a lição de hoje tem falar aí sobre o advento do Salvador, né? Onde tudo começou para nós. Certo. Então vamos lá. A introdução, o autor diz que Deus não abandonou o ser humano no pecado. E ainda bem que não, né? Glória a Deus. E por isso o nascimento de Jesus marca o início de uma nova era para a humanidade, em que a promessa de perdão e de salvação por intermédio da encarnação, posteriormente morte de Jesus, foi efetuada por ele na cruz do Calvário, ou seja, foi o ápice desse projeto de salvação, ou seja, o que tinha que fazer Deus para resgatar o homem se cumpriu ali. O próprio Jesus vai dizer que tudo estaria consumado. É interessante, né, aquela palavra que Jesus ele proferiu na cruz, né? Está consumado. Nós somos especialistas na língua grega, mas a língua grega ela nos traz assim uma firmeza maior, um fundamento, uma amplitude, né, na questão de entendimento, né? E a expressão, né, está consumado é tetelestai. Essa expressão ela era usada nos tempos de Jesus quando alguém quitava uma nota, uma dívida, né? Vamos supor, eu comprava alguma coisa de um determinado comerciante e ali ficava uma notinha, né? Quando eu ia lá e pagava, ele escrevia na nota, tetelestai. Está pago, está pago, né? O problema aqui foi resolvido. Então foi exatamente o que aconteceu na cruz ali, quando Jesus ele morreu, né, por nós. Ou seja, a dívida que o pecado trouxe, nós vamos falar sobre isso, né, para frente, que o sacrifício de Jesus ele satisfez a justiça divina com relação à questão do pecado, né? Então o Senhor ali na cruz do Calvário ele pagou uma dívida altíssima
que para a humanidade era impagável, né? Não havia possibilidade de ser paga. Então, quando Jesus diz, Pai, está consumado, ou seja, a dívida está paga. Ou seja, paga. O problema foi resolvido. Foi resolvido. E nós vemos que esse projeto de salvação começou lá atrás, né? Não foi um negócio que aconteceu da noite para o dia não, foi um projeto já anunciado por Deus desde o jardim, né? Eu quero bater nessa tecla porque nós vamos repetir isso aqui durante algumas vezes na lição, né? Inclusive o autor usou essa mesma expressão, né? O pecado não pegou Deus de surpresa. Isso aí. Deus, na sua onisciência, né? Onipresença, ou seja, na sua presciência, ele já sabia. Então, o pecado não pegou Deus de surpresa, né? E o interessante aqui, né, só reafirmando essa primeira frase aqui da introdução, que Deus nunca abandonou o ser humano, né, nesse estado dele. Tanto é que lá no próprio Gênesis, né, 3:15, ele Deus já faz o anúncio, né? Já faz a promessa já de restauração. E aí, depois disso, a gente vai ver que algumas coisas foram acontecendo na humanidade, como anúncio de que o Salvador viria, né? Aí tem, como o autor coloca aqui, abundantes predições, né, sobre a vinda do Messias, não é? Que desde a queda dos nossos pais. Aí depois a gente vê algumas coisas, alguns acontecimentos que apontavam, né? Aí a gente vê o sangue dos animais no umbral das portas, né? Na questão da Páscoa lá, o êxodo do povo do Egito, do povo de Israel do Egito, né? E tantos outros, na volta do exílio babilônico, e enfim, tantas outras coisas que apontavam para o nascimento, né? Salmos. Né? Nós temos muitos, né, vários salmos messiânicos, né, proféticos, falando a respeito deste advento, né, de Cristo aí para salvar o homem. Então nós temos muitas referências no Antigo Testamento, né? Você falou aí lá no Êxodo, né, na questão do Pentateuco, você vê. Depois a gente viu aqui a questão dos Salmos e também a questão dos profetas, né? Nós temos os anúncios, né? Muitas predições. O profeta Isaías, que acabou ficando conhecido, né, como profeta messiânico. O livro dele é conhecido Deus queria que o povo tivesse sempre na memória a ideia de que um redentor se levantaria. A solução chegaria. Isso aí. A solução chegaria. Aí a gente vai ver que o cumprimento disso se deu aí com a visita do anjo Gabriel a Maria, né, que dando instruções a ela de que um milagre aconteceria, que ela daria à luz a um menino. E a gente vê quando os anjos anunciaram o nascimento do Salvador aos pastores, estes foram tomados de grande alegria e glória do Senhor, ou seja, glória a Deus nas alturas, né, aos homens de boa vontade, aos quais Deus concede o seu favor. Então, ou seja, foi uma festa, né? Tudo que nós citamos aqui há pouco, né, foram as predições. Mas como era Deus quem estava prometendo, se cumpriria. Ia chegar o momento de se cumprir. Então, esse subtópico aqui que você acabou de citar, chegou o momento da promessa de Deus se cumprir, né? E foi exatamente da maneira como fora predito, né? Isaías falou sobre isso, a respeito da virgem, que iria conceber, né? E foi exatamente da maneira como Deus havia dito que a coisa aconteceu. Então, ou seja, aí esse tópico anterior aqui, nós vemos no Antigo Testamento, muitos acontecimentos que apontavam para o nascimento de Jesus, né? De que um Redentor se levantaria e tal. E agora nós vemos aqui que de fato isso se cumpre, né? Culmina isso tudo aqui envolvendo Maria e tal, né? E Jesus nasce. E agora nós temos um outro fator que a gente vai ver no terceiro tópico aqui, terceiro subtópico, é que os pastores foram visitar um menino, né? E aí nós vemos aqui duas visitas acontecendo, né? A visita dos pastores e as visitas, como algumas traduções dizem aí, dos sábios do Oriente, outros dizem magos, né? Outros dizem reis magos, enfim. Na verdade, essa questão de magos não tem nada a ver com magia, com magia, né? Porque eram estudantes, né, de astronomia, né, de cientistas, na verdade, né? Isso. Eles eram estudantes, né, homens, né, sábios, então não tem nada a ver com magia. É bom deixar bem claro para que às vezes as pessoas, mas tal, Jesus recebeu visita de bruxo, de mágicos. De mágico, né? Nada a ver. Exatamente. Aí aqui tem uma questão que a gente até estava comentando antes da gente começar a gravar, é a questão da visita desses
pastores e também desses sábios. Que há uma certa confusão nisso aí na cabeça de muita gente, exatamente por falta de examinar o texto com mais cuidado. Com mais cuidado, né? É a famosa, dentro da linguagem teológica aí, a famosa exegese, né? Você vai examinar o texto, as palavras, tudo certinho. Então, há um certo indício de que realmente os pastores teriam visitado Jesus na manjedoura. Não é? E isso aí a gente pensa que eles estariam bem por perto e tal, né? Principalmente quando se trata de pastores, né? Se entende até aqui, o local, né? Se entende aqui que eram, né, pessoas já da região, até porque os judeus, eles eram um povo pastoril. Né? A função deles era cuidar de rebanho. Então, se entende que estavam nas proximidades. Certo. Então, a questão da visita dos pastores, ela pode ter acontecido na manjedoura. E agora, quanto dos sábios? Aí é um pouquinho complexo, porque, na verdade, a Bíblia diz que eles empreenderam uma viagem longa. Né? A viagem deles não foi viagem curtinha, não. Eles andaram milhares de quilômetros, né, caminhando em direção à estrela, né, apontado pela estrela. E até nós lemos aqui um texto, Mateus capítulo 2, versículo 8, se não me engano. Você vai ver lá que eles chegaram em Jerusalém, procuraram Herodes, falaram a respeito do rei dos judeus. Né? O Herodes se perturbou. Ficou Mateus perturbado. Né? E você vai ver que eles continuaram seguindo a estrela. E quando a estrela parou, eles encontraram Jesus. E o texto é bem claro, se eu não me engano, 2 e 8, né? E quando a estrela parou, eles encontraram Jesus que estava em casa. Então Jesus, não era na manjedoura. Não, já não estava na manjedoura mais. Né? Então, ou seja, quando Jesus nasceu, eles receberam o anúncio e partiram em direção, né, à viagem à procura de Jesus. E quando chegaram lá, Jesus já não estava mais na manjedoura. Tanto é que ele não estava na manjedoura, porque a ordem de Herodes depois para matar os meninos foi até 2 anos de idade. Então ele poderia ter aí a ideia aí que ele teria entre 3 e até um pouco mais de um ano. Entre 3 meses de idade Aí Herodes já joga um pouquinho mais alto para eliminar de vez, né? Mas para não haver dúvida, possivelmente mais de um ano Jesus já tinha quando os magos chegaram para visitar. Tá certo, pastor. Nós vamos ao intervalo e nós voltamos já já. Não saia daí. De volta com o programa Novo Alvorecer. Vamos aí para o segundo tópico da nossa lição, pastor Adriano. A concepção do Salvador. Voltando aí um pouco mais, nós somos no tópico anterior, nós falamos aí da questão das predições, aí, dos sinais e eventos que aconteceram na era Antigo Testamento, né, que apontava para o nascimento de Jesus. Agora aqui nesse tópico, nós vamos falar aí sobre um plano concebido desde antes da fundação do mundo. Apocalipse capítulo 3, versículo 8 fala sobre isso. Isso aí, né? Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que foi morto aí nesse texto que eu estou citando aí, desde a fundação do mundo. Né? Pois antes de o homem pecar, o Pai em sua presciência já havia provido um Salvador. Isso significa que quando o ser humano pecou, Deus não foi pego de surpresa. Agora tem um detalhe aqui que muita gente faz confusão nisso aqui, e eu te pergunto o seguinte. Então o pecado do homem foi algo programado por Deus? Esse assunto é um assunto bem complexo, né? Mas na verdade, foi programado? Não foi. A questão, assim, nós cremos em algo. Nós sempre fazemos questão de citar isso aqui, o que nós estamos defendendo aqui é aquilo que nós cremos. Existem outras linhas teológicas. Então, foi programado? Já estava determinado? Não. Pode ser que alguém diga que sim. Mas, na verdade, o que nós enxergamos aqui é Deus, esse Deus maravilhoso. É óbvio que
através da sua presciência, ele sabe. Deus não conhece só o passado e o presente, mas conhece o futuro também, de nosso, da humanidade e do universo. Né? Então Deus, na sua presciência, no seu poder, na sua glória, ele criou o homem com livre-arbítrio. Né? Então, ou seja, estava determinado que o homem ia pecar? Não. Simplesmente o homem, ele foi criado com esse poder de decidir, né? Esse livre-arbítrio de escolher. Ele não foi criado para pecar, mas tinha essa opção para ele, né? Infelizmente, ele optou por pecar. Poderia ter optado por não pecar? Sim. Mas ele optou, ele escolheu. Né? Então, eu não vejo aqui uma questão de predeterminada. Já estava escrito que ia pecar. Não. Né? Só que Deus já sabia. E através dessa presciência, né, Deus já tinha preparado um plano. Isso aqui eu vejo igual algumas outras profecias bíblicas, e a gente costuma ver muita gente dizendo assim, a Bíblia fala que, a Bíblia profetizou que nos últimos dias iria acontecer muita violência, muita guerra, pais contra filhos e por aí vai. Eu não entendo que seria bem uma profecia. Seria um anúncio de que pelas escolhas do homem, de que pelo abandono de Deus, isso iria acontecer, seria um fator dominó. Automaticamente, nós vemos no decorrer da história da humanidade que todas as vezes, quanto mais o ser humano se afasta de Deus, só acontece coisa mais ruim. propício a coisa ruim acontecer. Então não é que a Bíblia está determinando que isso vai acontecer. É isso aí. Né? Não é? Por exemplo, é como se fosse um ciclo vicioso, né? As coisas sempre vão e voltam na história. Se você pegar o capítulo 6 do Gênesis, você vai ver que a maldade era tão grande, pelo fato da humanidade estar afastada de Deus, né, que Deus ele diminui a idade do ser humano. Falou, meu espírito não condenará com o homem para sempre. Né, porque a humanidade está vivendo uma maldade, um fator extremo. Fora do comum. Fora do comum. Ao ponto de os homens mais violentos se tornarem mais famosos. Ou seja, quanto mais violentos, mais famosos eles eram. Né? Mas isso, né, era um fator da humanidade se distanciar de Deus. Então, aí nós estamos vivendo essa situação agora. Né? O ser humano ele se afasta a cada dia de Deus. E a cada dia, né, é propício que coisas ruins venham acontecer. Não por culpa de Deus. E a sociedade caminha para essa degradação. Isso é bom, né? É bom a gente frisar aqui. Não, mas se Deus é bom, se Deus é amor, se Deus existe, por que tanta coisa ruim está acontecendo? A Romanos 1, Paulo vai dizer que Deus acabou entregando o homem às suas paixões infames. Ou seja, o homem passa a sentir prazer em pecar. É como você pega, por exemplo, Deuteronômio 28 e 29. O 28 você vê, olha, se ouvir a minha voz e guardar os meus mandamentos... Versículo 1. Né? Aí vem o 2. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e alcançarão. Vocês vão ser abençoados no campo, na cidade, tal, o fruto do vosso ventre, dos vossos animais. Ou seja, Deus falou, né, o resultado da obediência. Só que depois vem. A bênção estava condicionada à obediência. A obediência, né? Ou seja, a proximidade com Deus. Certo. Agora, aí Deus fala, porém, se não ouvirem a minha voz e não guardarem os meus mandamentos, distanciar de Deus, né? Aí, ao invés de bênção, vocês trarão maldição. Né? Então é bom a gente deixar frisado aqui que a culpa do que tem acontecido hoje, por exemplo, inclusive do pecado lá atrás, não foi de Deus. É a escolha do próprio homem. É o homem. O nascimento do Salvador é um evento emblemático e simbólico acerca do propósito que ele veio realizar. Que propósito é esse? Salvação. Salvar o mundo. Redenção do homem. Cumprimento do Gênesis 3 e 15, que é chamado na teologia de proto-evangelho. A primeira vez que o evangelho foi anunciado foi Gênesis 3 e 15. Falando a respeito de uma redenção. Da redenção do ser humano. Então, certo. A questão aqui do nascimento de Jesus é uma marca registrada desse advento aí de salvação do homem. Com o propósito, né? De redimir. Exatamente. E aí a gente vê aqui, para finalizar esse bloco, desde a fundação do mundo, Jesus foi o Salvador e a partir do seu nascimento essa realidade foi confirmada. Ele foi concebido por uma virgem, que o atesta o fato milagroso de seu Filho de Deus, incriado e gerado como homem pelo Espírito, conforme Lucas 1 e 35.
capítulo 8, versículo 58 do Evangelho de Jesus, escrito por João, Jesus, numa discussão com os fariseus, ele diz assim, olha, antes que Abraão existisse, eu sou. É a mesma palavra que Deus utiliza para Moisés lá atrás, né? Quando Moisés diz assim, eu vou chegar para Faraó e vou me falar apresentar com ele, eu vou falar o quê? Diga que o eu sou te enviou. Eu sou. Isso aí. Então, quando Jesus diz que antes que Abraão existisse, eu sou, ele usa a mesma palavra, se referindo à divindade, como se ele sendo Deus. E João deixa bem claro, logo no começo do evangelho dele, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então nós vamos ver aqui que as promessas do Senhor, através de que o Filho, que haveria redenção, de que o Senhor mandaria alguém para poder redimir o homem, e foi concebido através de uma virgem, que igual nós já citamos lá atrás, lá quando a virgem estava desposada, e o anjo apareceu e anunciou. Então, ou seja, o roteiro divino dessa questão aí da salvação e da redenção, ele culminou através do nascimento e do anúncio da chegada de Jesus através. E a salvação não está consumada na cruz, né? É isso aí. Isso aí. Nós vamos a um intervalo, o último aqui do nosso programa, e voltamos já já. Continuando o programa Novo Alvorecer, você que ligou a sua TV agora, nós estamos aqui para o último bloco do nosso programa falando sobre a salvação e o advento do nascimento do Senhor Jesus, a lição de escola bíblica dominical que nós estudamos na nossa igreja, na Assembleia de Deus, aqui em Caratinga, na Rua Princesa Isabel, número 52, e muitas outras igrejas espalhadas aí pela nossa região, e você que me acompanha pela internet, Brasil afora, e outras denominações também que acabam utilizando o nosso material didático. Isso é bacana. O último tópico da nossa lição, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos aí que o nascimento de Jesus passou por um roteiro aí, de promessas e sinais e nascimento, e agora a gente vai para o último aí falando sobre o verbo que se fez carne. A Bíblia afirma reiteradas vezes que o Filho de Deus se tornou carne. Isso aqui é uma das coisas mais lindas que nós já pudemos ouvir na nossa história. E João fala disso de uma forma majestosa, no capítulo 1. Na mente humana, ela é muito limitada para compreender a glória desse ato que Deus praticou para com as nossas vidas. Porque nós falamos no bloco anterior que o verbo, o Filho, já existia. Ele não foi criado naquele momento da encarnação. Ele já preexistia com o Pai, desde a eternidade. E quando Deus vê a humanidade naquela situação, Deus, ele envia o seu próprio Filho, o unigênito, para poder redimir o homem. Tem uma frase, eu acho que eu já até disse aqui em um programa anterior, por um teólogo brasileiro, e ele fala algo assim que eu acho o máximo, Por exemplo, ele diz assim, todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, e todo rei quer ser Deus. Só que nessa história aí só houve um rei, ou um Deus, que se fez homem. Na história da humanidade, o desejo do homem é sempre ascendente, e muitos quiseram ser até Deus. O homem quer poder, quer glória. Muitos se fizeram Deus. A gente Deus, vê na a história verdade, do Egito, Melhor não Egito, a questão de Roma mesmo, os imperadores, eles impunham essa questão de serem adorados como uma divindade. Então o homem sempre quer chegar ao ápice do poder. É uma escada acima, ascendente. Quer dizer, agora,
você não vê em nenhuma parte dessa história alguém que chegou lá E resolveu se humilhar novamente. humilhar. Agora você vê um Deus, Criador dos céus e da terra, que ele resolveu deixar o seu trono de glória e se humilhar, como Paulo diz lá em Filipenses 2, né? Ele se humilhou, esvaziou de si mesmo, se humilhou até a morte, e morte de cruz para poder redimir a humanidade, né? Então essa é a história do verbo que se encarnou, o Filho de Deus, né? Deus que se encarna e começou a andar no meio da humanidade como ser humano, né? Foi o que Jesus disse para Maria, olha, o nome dele será Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco, ou seja, a suprema divindade do universo, ele se encarna e começa a andar. Se fez carne, ou seja, uma pessoa inteira de carne e osso em pleno uso das suas funções psíquicas. Sobre isso o apóstolo Paulo escreveu que Jesus realizou a reconciliação no corpo da sua carne. Isso aí. Não havia outra possibilidade, né? Assim como o próprio Paulo diz que Adão, o primeiro homem, ele falhou, ele coloca Jesus como o segundo Adão. O primeiro Adão trouxe flagelo, desespero, Isso tristeza. Agora o segundo não. Nos redimiu, nos resgatou. Esperança, paz, Então, salvação. Ele venceu também o inimigo como homem. Porque como Deus... Interessante que ele se faz carne na concepção, né, pastor? Tem que afirmar isso aqui, porque tem muita gente falando que ele nasce de uma forma mirabolante, não sei o quê, que ele foi gerado no ventre de Maria, independente do organismo de Maria. Isso é conversa. Né? Da mesma forma que tem outros que falam que ele se tornou o Filho de Deus no batismo, não sei o quê, mas não é nada disso. A sua concepção, ele 100% homem, 100% Deus. É isso que nós cremos. Né? Ou seja, a questão da concepção dele, da encarnação, ele não foi gerado por vontade da carne, como a Bíblia diz. Né? Como todos nós fomos. Mas a geração, o desenvolvimento dele, né? Se deu de uma forma natural, isso aí é normal. Né? Aí esse aspecto da humanidade de Jesus, as Escrituras revelam que o nosso Jesus chorou em público, admitiu perdas e sentiu saudades, experimentou dor, sentiu tristeza da morte, sentiu cansado, não é? O texto de João capítulo 4 lá, que é uma das pregações mais fantásticas de Jesus, né? Teve dificuldades familiares, né? E foi tido como louco pela família, né? Isso aí. Então, ou seja, tudo isso aí são aspectos da humanidade de Jesus. A Bíblia diz que nem os seus irmãos criam nele, né? E aí o próximo subtópico aí, a humilhação de Jesus teve início com o esvaziamento de sua glória para tomar a forma de servo e culminou em sofrimento de cruz. Olha que coisa realmente algo a se glorificar o nome de Jesus. É o que Paulo vai dizer nesse texto, referência aí de Filipenses, né? Que ele fez tudo isso aí como sendo de exemplo, mas que Deus o exaltou sobremaneira. É um nome que é sobre todo o nome, mas na verdade você vai ver a concepção. Quem faria isso numa lógica humana e numa concepção normal? Isso mostra... E não para parecer, né, pastor? Isso aí. Porque aqui o sentido aqui, ele fez isso com um propósito, né? Olha só, ele se humilhou, ele sofreu, ele foi perseguido, foi desprezado, foi discriminado, foi criminalizado, açoitado, condenado à morte. Não é? Então, ou seja, para um propósito, não era simplesmente para marcar uma história como alguém que morreu de uma forma humilhante, não. É por um propósito, é para salvação. E você vai ver aqui cumprindo-se exatamente João 3,16. Isso aí. Deus amou, que deu seu filho para passar isso aqui, ó. Tudo que você acabou de falar, hein? Humilhação, julgamento e tantas outras coisas terríveis que a gente passou, né, para poder nos resgatar. A função de Deus ao enviar Jesus era nos resgatar. E teve uma única coisa que moveu ele a fazer isso, que é o seu amor, que é na verdade um exemplo a ser seguido por cada um de nós, né, que ele amou. Paulo vai dizer em Romanos que dificilmente alguém vai morrer por uma outra pessoa. Mas Deus prova o seu amor para conosco quando Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso é fantástico. Esse texto que você citou, ele é tão profundo, né, que Paulo diz, olha, talvez
por alguém bom, Alguém talvez, se anime a morrer, né? talvez encontre até alguém, mas isso é muito difícil. Agora, Deus, para provar o seu amor para conosco, né, Ele morreu por nós, sendo ainda nós Pecadores, ou seja, não inimigos, merecíamos, inimigos de Deus. Então Deus não precisa de provar mais nada para ninguém. O amor de Deus já foi provado através de Jesus Cristo. E eu termino aqui a minha participação nessa lição de hoje, citando algo que eu já citei em outras lições. Que Deus ficou muito mais satisfeito na expiação do homem do que na criação do homem. Isso aí. Pastor, obrigado. Deus abençoe o senhor. Você de casa, nossa gratidão por nos acompanhar mais uma vez. Você é o nosso convidado especial, está conosco na Escola Bíblica Dominical. Você que nos acompanha pela TV ou pela internet, você que é professor da Escola Dominical, se aprofunde bastante aí no comentário da lição, para que, né, você possa de uma maneira aí, perfeita influenciar os seus alunos, ensiná-los de uma maneira a que eles possam crescer na graça e também no conhecimento da palavra de Deus, tá certo? Você, muito obrigado, Deus abençoe você e a sua família poderosamente, fique na graça e na paz. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.